Emily Carter sentou-se na beira da cama, com a barriga inchada subindo a cada respiração superficial. O quarto estava escuro, exceto para o brilho fraco das luzes da rua lá fora. Ela segurou o telefone com as mãos trêmulas, percorrendo as mensagens que perfuraram seu coração como facas. Não eram para ela. Eram mensagens de Michael para outra mulher. As palavras eram doces, brincalhões, cheios de uma paixão que ele não demonstrava há anos. O coração de Emily batia tão forte que ela pensou que pode explodir. Seu marido, Michael Carter, uma vez prometeu a ela para sempre. Mas, agora, enquanto ela carregava seu filho, ele sussurrava amor para outra pessoa. Emily pesava 200 quilogramas e todos os dias ela lutava. As escadas, os comentários cruéis, a dúvida esmagadora. Mas ela nunca tinha imaginou que o homem em quem ela mais confiava a trairia assim. Ela pressionou a palma da mão contra a barriga, sussurrando suavemente: "Não se preocupe, querida. A mamãe está aqui." Sua voz falhou e as lágrimas rolaram. Seu rosto. O som da porta da frente destrancando a trouxe de volta à realidade. Michael entrou, com a camisa amassada e a gravata frouxa. O cheiro de perfume, não o dela, impregnava-o. A voz de Emily tremeu quando perguntou: "Onde você estava?" Michael nem olhou para ela. "Trabalhando até tarde," ele murmurou, jogando as chaves no balcão. Ela sabia que ele estava mentindo. Ela tinha a prova em mãos. Os dedos de Emily tremiam enquanto ela ergueu o telefone. "Então explique isso," disse ela, com a voz embargada. Michael virou-se, com o rosto endurecido. Em vez de vergonha, havia aborrecimento. "Por que você está bisbilhotando meu celular? Você é patética, Emily. Olha só você. Mal consegue andar pela sala sem perdendo o fôlego. Você realmente acha que eu quero isso para sempre?" Suas palavras a atingiram com mais força do que qualquer golpe. Seu peito apertou. Ela queria gritar para implorar que ele parasse, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Os olhos frios de Michael a perfuraram. "Alma, Vanessa me faz sentir viva. Ela é linda. Ela se cuida. Ela é tudo o que você não é." Emily cambaleou para trás, segurando a barriga. Seus joelhos cederam sob o peso da crueldade dele. Ela pensou na noite em que ficou acordada, cozinhando seu prato favorito. Refeições, esperando que ele voltasse para casa, acreditando nos votos matrimoniais que trocaram. E agora com seu filho ainda não nascido. Dentro dela, ele a despedaçou pedaço por pedaço. Sua visão turva com lágrimas, o mundo ao seu redor começou a girar. Ela sussurrou uma última pergunta, desesperada por misericórdia. "Michael, você ainda me ama?" "Eu." O silêncio de Michael foi mais alto do que qualquer resposta. Ele simplesmente pegou seu casaco, olhou para ela com desgosto e dirigiu-se para a porta. O coração de Emily se partiu em 1000 pedaços. Ela caiu. Joelhos, o telefone escorregando de suas mãos, o eco da traição preenchendo o apartamento vazio. E naquele silêncio, Emily percebeu que este era apenas o começo do pesadelo que a esperava. Emily Carter já foi cheia de sonhos. Aos 29 anos, ela deveria estar no auge da vida, aproveitando o brilho da maternidade, construindo um lar cheio de amor e risos. Em vez disso, ela vivia em constante sombra, seu espírito encolhendo mais a cada dia. Nascida e criada em uma pequena cidade em Ohio, Emily cresceu de raízes humildes. Seus pais eram donos de uma pequena mercearia, onde ela aprendeu o valor do trabalho duro e do sacrifício. Ela nunca foi a garota magra da escola, sempre provocada por seu tamanho, mas tinha um coração gentil e um sorriso que podia iluminar um ambiente. Aquele sorriso chamou a atenção de Michael Carter anos atrás. Ele era bonito, ambicioso e vinha de Nova York. Para Emily, ele era um sonho. Um homem que prometeu tirá-la dos boatos da cidade pequena e dar a ela o conto de fadas que ela secretamente desejava. O amor deles começou como um filme. Michael trouxe flores, sussurrou doces promessas e jurou que Emily era perfeita do jeito que ela era. Emily acreditava nele. Ela acreditava profundamente.
Que ela desistiu do emprego de contadora júnior quando engravidou. Descanse, querida. Eu cuido de você. Tudo, disse Michael. Na época, Emily achou que era amor. Na verdade, era o início de sua dependência. A gravidez mudou o corpo de Emily rapidamente. A cada quilo que ela ganhava, ela via. Os olhos de Michael escureceram. Ele não segurava mais a mão dela em público. Ele não beijava mais sua testa à noite. Em vez disso, ele passou mais horas trabalhando até tarde, deixando Emily sozinha com seus desejos, seus tornozelos inchados e o silêncio esmagador de seu apartamento. Com 200 quilogramas, Emily. Ela tinha dificuldade com tarefas simples. Não conseguia andar longas distâncias sem sentir dor. Subir escadas parecia uma montanha. No entanto, apesar do cansaço, ela cozinhava as refeições de Michael, lavava suas roupas e esperava por ele todas as noites, agarrando-se à esperança de que ainda havia como a mulher que um dia adorou. Mas Michael mudou. Seu afeto desapareceu, substituído por frieza e palavras ásperas. Emily disse a si mesma que era apenas estresse, que assim que o bebê nascesse, as coisas voltariam ao normal. No fundo, porém, ela sabia que algo estava terrivelmente errado. Errado. Seu único conforto era a pequena vida crescendo dentro dela. Ela frequentemente se sentava perto da janela, acariciando sua barriga, sussurrando histórias para seu filho ainda não nascido. Você nunca se sentirá sem amor, ela disse. Prometido em meio às lágrimas. Eu te darei tudo o que nunca tive. Mas mesmo essas promessas não conseguiram proteger dela da dura verdade de que seu casamento estava se esvaindo. Emily estava isolada, presa entre o medo do futuro e a dor do presente. Ela sentia falta da mulher que costumava ser, a garota esperançosa de Ohio que acreditava em finais felizes. Aquela garota se foi, enterrada sob exaustão, traição e 200 quilogramas de sofrimento silencioso. E Emily não tinha ideia de que a própria amiga que um dia a salvaria estava prestes a retornar à sua vida. Os dias que se seguiram foram carregados de inquietação. Emily tentou afastar a lembrança das palavras cruéis de Michael, mas elas ecoavam em sua mente como um disco quebrado. Ela disse a si mesma que ele estava apenas estressado, que as pressões do trabalho o faziam agir com frieza. Mas, no fundo, seu coração sussurrou uma verdade que ela não queria encarar. Michael não era mais o homem com quem ela se casou. Michael sempre foi ambicioso, trabalhando longas horas em sua imobiliária. No começo, Emily admirava sua dedicação. Mas agora, aquelas noites pareciam diferentes. Ele não chegava em casa tarde. Às vezes, ele só voltava para casa bem cedo. Horas da manhã. Quando Emily perguntava, ele sempre tinha as mesmas respostas. Reuniões. Ou eu teria que fechar um negócio. Suas palavras soaram ensaiadas, como versos de um roteiro. Emily notou as mudanças. A camisa dele cheirava levemente ao perfume que ela não possuía. Havia manchas de batom na gola dele, rosa claro, mas inconfundíveis. Quando ela perguntou sobre isso, Michael riu friamente. Talvez tenha sido um cliente me abraçando. Pare de ser paranoico. Ela queria acreditar nele. Ela precisava acreditar nele. Todo o seu mundo era construído em torno dessa crença. Sem ela, ela não teria nada além de dor. Então, ela forçou um sorriso, assentiu e voltou para a cozinha, mesmo que suas mãos tremessem enquanto ela cortava legumes para o jantar. Mas as noites ficavam mais longas. Às vezes, Michael não atendia o telefone por horas. Outras vezes ele chegava em casa cantarolando como se tivesse estado em algum lugar alegre enquanto ela sentou-se sozinha com os pés inchados olhando para o relógio. A mente de Emily correu com perguntas, mas seus lábios permaneceram selados. Toda vez que pensava em confrontá-lo, o medo a dominava. E se ele fosse embora? Completamente. O que aconteceria com ela e o bebê? Ainda assim, seu corpo traiu sua ansiedade. Ela começou a perder o sono, ficando acordada à noite, observando as sombras se estenderem pelo teto. O ritmo reconfortante da respiração de Michael ao seu lado havia desaparecido.
Ela se sentia abandonada em seu próprio leito conjugal. Noite. Ela reuniu coragem para verificar sua pasta enquanto ele tomava banho. Lá dentro, ela encontrou recibos de restaurantes caros, lugares que ela não visitava há anos. As datas coincidiam com as noites em que ele alegava estar trabalhando até tarde. Seu peito apertou e sua visão turvou. Ela fechou a maleta rapidamente, com medo de que ele pudesse sair e pegá-la. O coração de Emily gritava por respostas, mas ela permaneceu em silêncio. Ela esperava que ela estivesse errada, que esses sinais fossem apenas coincidências. Ainda assim, as evidências ficavam mais pesadas a cada dia, pressionando sobre ela como o peso do seu próprio corpo. E então, uma noite, enquanto ela pegava o paletó dele da cadeira, um cachecol pequeno e delicado escorregou do bolso. Não era dela. Tinha cheiro de rosas. Emily congelou, agarrando o cachecol. Percebendo que estava à beira de uma verdade que poderia destruir seu mundo inteiro, Emily sentou-se na sala de estar. Cachecol ainda agarrado firmemente em sua mão. Era macio como seda entre seus dedos e carregava o tênue e persistente perfume de rosas. Ela olhou para ele por horas, seus pensamentos acelerados, seu coração batendo tão alto que ela mal conseguia respirar. Ela tentou se convencer de que não era nada, que talvez pertencesse a um colega, ou talvez Michael tivesse pegou emprestado por algum motivo estranho. Mas a voz dentro dela se recusou a ser silenciada. Este cachecol pertencia a outra mulher. No dia seguinte, Michael saiu cedo, alegando que tinha um cliente importante. Reunião. Emily o observou vestir o terno, beijá-la na bochecha com um movimento mecânico e sem amor e sair. A porta sem olhar para trás. Ela sentou-se em silêncio, olhando para a porta. Muito tempo depois de ter fechado. Então, com uma determinação trêmula, ela decidiu que não podia mais ficar sentada no escuro. Ela precisava da verdade. Suas mãos tremiam quando ela pegou o laptop dele da mesa. Michael raramente a deixava tocá-lo. Ela sabia a senha, seu aniversário. Mas quando abriu, um arrepio a percorreu. Seus instintos gritaram. Ela clicou. Através de seus e-mails, seu coração batia mais forte a cada segundo. No início, não havia nada de incomum. Negócios, memorandos, contratos, cronogramas, mas então ela encontrou uma pasta enterrada no fundo, marcada simplesmente como privada. Dentro havia mensagens. Dezenas deles. Bilhetes de amor, sussurros de flerte digitados no meio da noite. E lá no topo da fio era o nome dela, Vanessa. Emily sentiu o chão se mover sob ela. As palavras. Na tela, borrada, enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. Você estava tão deslumbrante no almoço. Ela vai. Nunca me faça sentir como você. Seu estômago se revirou e ela cobriu a boca para não chorar. Seu bebê. Chutou dentro da barriga como se sentisse sua dor. Emily sussurrou em meio aos soluços. Sinto muito, querida. Mamãe. Sinto muito. Ela rolou a tela mais adiante e viu fotos. Vanessa, jovem e magra, com longos cabelos escuros e lábios vermelhos brilhantes. Eles estavam juntos em restaurantes, sorrindo como se fossem os únicos dois pessoas no mundo. Emily olhou para o braço do marido em volta de outra mulher, o mesmo braço que costumava segurar. Perto dela. Sua visão ficou turva até que ela não conseguia mais enxergar a tela. De repente, o som de chaves batendo na porta a sobressaltou. Michael chegou cedo em casa. O pânico percorreu suas veias. Ela fechou o laptop com força, enfiou o cachecol no bolso e ficou paralisada, com as lágrimas ainda molhadas no rosto. Michael entrou, estreitando os olhos ao ver o rosto corado dela. O que há de errado com você agora? Ele perguntou. Friamente. Emily abriu a boca, pronta para confrontá-lo, mas o medo apertou sua garganta. As palavras não saíam. Naquele momento de silêncio, o telefone de Michael vibrou no balcão. O nome de Vanessa brilhou intensamente na tela. O zumbido do telefone iluminou o balcão da cozinha como um clarão na noite. Os olhos de Emily se fixaram no nome. Vanessa Reed, sua.
O peito apertou como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Michael notou o olhar dela, sua expressão mudando de irritação a pânico repentino. Ele pegou o telefone rapidamente, mas o estrago já estava feito. Emily tinha visto. Quem é ela? A voz de Emily falhou, trêmula, mas desesperada. Michael congelou por um momento, depois forçou um sorriso irônico. Apenas um colega de trabalho. Não comece com suas bobagens de novo. Um colega de trabalho. A mão trêmula de Emily estendeu-se. No bolso. Ela tirou o lenço de seda e o segurou como prova em um tribunal. Um colega de trabalho deixa isso em sua jaqueta. Algum colega de trabalho te manda mensagens às 2 da manhã? Eu vi tudo, Michael. Tudo. Pela primeira vez, sua máscara caiu. A raiva brilhou em seus olhos. Você mexeu nas minhas coisas. Você invadiu minha privacidade. Você sabe o quão louca você parece agora. O coração de Emily batia forte. Seu corpo inteiro tremia. Mas ela se recusava. Recue. Eu sou sua esposa. Estou carregando seu filho. E enquanto estou aqui inchada e exausta, você está lá fora com ela. Sua voz falhou enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas. O maxilar de Michael se apertou, seu silêncio mais alto do que palavras. Então, com um encolher de ombros cruel, ele murmurou. Talvez eu quisesse mais do que uma esposa que se deixasse levar. Talvez eu quisesse alguém que ainda sabe ser mulher. As palavras cortaram a alma de Emily. Seus joelhos fraquejaram, mas ela se agarrou para o balcão em busca de força. Como você pôde? Ela sussurrou. Antes que Michael pudesse responder, houve uma batida na porta. Porta. Seus olhos se arregalaram, o pânico percorrendo seu rosto. Fique aqui. Ele ordenou. Bruscamente. Ele correu para a porta, mas Emily o seguiu, sua curiosidade queimando mais forte que seu medo. Quando a porta abriu, Emily ficou sem fôlego. Lá estava uma jovem mulher, incrivelmente bela, com longos cabelos escuros e lábios pintados, a mesma mulher das fotos, Vanessa Reed. Ela sorriu docemente, embora seus olhos tivessem brilho de triunfo. Michael, ela ronronou, entrando como se pertencesse àquele lugar. Você esqueceu sua carteira no restaurante. O mundo girou para Emily. Então, é verdade? Ela sussurrou, sua voz rachando. O rosto de Michael ficou pálido, preso entre sua esposa e sua amante. Wise. Vanessa apenas sorriu, seu olhar deslizando pelo corpo inchado de Emily. Oh, ela disse. Disse com falsa pena. Você deve ser a Emily. Ouvi falar muito de você. A sala parecia menor, as paredes se fechando. Emily agarrou sua barriga, seu bebê chutando violentamente como se a sentisse. Dor da mãe. Suas lágrimas borraram tudo ao seu redor. Michael estendeu a mão para Vanessa bem ali na frente dela. E Emily percebeu, horrorizada, que seu marido não iria negar. Ele estava escolhendo Vanessa em vez dela. Bem diante de seus olhos. Naquela noite, o apartamento estava mais frio do que nunca. Michael tinha saído com Vanessa? Nem mesmo. Não se preocupando mais em esconder isso. Emily sentou-se na cama, com os pés inchados balançando. Suas mãos embalando sua barriga como se fosse a única coisa que a mantinha viva. O silêncio ao seu redor era ensurdecedor, quebrado apenas pelo leve zumbido do tráfego lá fora. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Sem parar, ela pressionou o rosto no travesseiro para abafar os soluços, com medo de que os vizinhos ouvissem. Seu corpo tremia, com cada onda de tristeza. Como sua vida chegou a isso? Ela acreditava em contos de fadas, acreditava que Michael era seu príncipe. Mas agora ela não era nada mais do que uma esposa descartada. Esquecida, indesejada, humilhada. Ela pensou nos primeiros dias de seu casamento, quando ele a surpreendia com café da manhã, quando ele prometeu amá-la não importa o que acontecesse. Ela se lembrou de como ele costumava colocar a mão em sua barriga e sonhar alto com sua futura família. Essas memórias agora pareciam mentiras cruéis. Seu telefone vibrou no mesa de cabeceira. Por um breve momento, ela esperou que fosse Michael se desculpando, implorando.
pedindo perdão. Mas quando ela atendeu, era uma mensagem do hospital, lembrando-a de sua próxima gravidez. Compromisso. Ela deixou o telefone escorregar de sua mão, seu peito apertado de desespero. Ela sussurrou suavemente para seu filho que ainda não nasceu. Prometo que te protegerei. Mesmo que ele não nos ame, você me terá. O bebê chutou suavemente, como se respondendo. Emily fechou os olhos e chorou ainda mais. Seu corpo doía de exaustão, mas sua mente se recusava a descansar. Toda vez que fechava os olhos, ela via a mão de Michael segurando a de Vanessa, via aquele sorriso presunçoso no rosto da rival. Era uma tortura que nenhum sono conseguia apagar. À meia-noite, Emily levantou-se lentamente e foi até o banheiro. Ela olhou fixamente para seu reflexo no espelho. Seu rosto estava inchado, seus olhos inchados de tanto chorar, seu corpo mais redondo do que ela poderia. Urso de se olhar. Ela mal se reconheceu. Não é de se admirar que ele não me queira. Ela sussurrou amargamente. Olhe para mim. Seus joelhos cederam e ela agarrou a pia para se equilibrar. O peso do bebê pressionou fortemente sua espinha, mas a dor em seu coração era muito pior. Ela voltou para a cama, enrolando-se nos lençóis que ainda cheiravam levemente a colônia de Michael. Ela tentou convencê-la. Ela mesma que talvez amanhã fosse diferente, que talvez ele voltasse. Mas no fundo ela conhecia o homem que ela amado já tinha ido embora. O relógio avançava lentamente para as primeiras horas da manhã. Emily estava acordada, seu travesseiro úmida de lágrimas, sua alma ansiando por conforto. Sozinha na escuridão, ela sussurrou novamente para seu filho. Nós ficaremos bem. Temos que ficar bem. E assim como ela começou a cair num sono inquieto, o som da porta destrancando a acordou. Michael estava em casa e ela não estava preparado para o que ele diria em seguida. A porta se abriu e Michael entrou cambaleando no apartamento. Sua camisa estava meio abotoado, sem gravata e com o cabelo desgrenhado. Um leve traço de perfume o seguia, enjoativamente doce. No ar, Emily sentou-se na cama, com o coração disparado. Ela havia ensaiado 100 vezes o que diria se ele voltou, mas agora sua voz tremia na garganta. Michael, ela sussurrou. Onde você estava? Ele olhou para ela, seu olhos frios e cansados. Não comece, murmurou ele, indo em direção ao armário. Emily se levantou lentamente, com os pés inchados, pressionando contra o chão. Você não pode continuar fazendo isso. Eu sei sobre a Vanessa. Eu vi as mensagens. Eu vi tudo. Michael congelou por um momento, depois se virou com um sorriso irônico que a cortou como vidro. E daí se você fez isso? Pelo menos ela me faz sentir viva. Você não passa de um peso morto, Emily. Ela prendeu a respiração. Eu sou sua esposa. Estou carregando seu criança. Como você pode dizer isso? Ele riu amargamente. Esposa, não me faça rir. Olha só você. Você se deixou levar tanto que eu nem reconheço a mulher com quem me casei. Você acha que eu quero voltar para casa e encontrar isso? Você chorando e se arrastando como um fardo. As lágrimas de Emily se derramaram, suas mãos agarrando-se. Barriga como se quisesse proteger o bebê ainda não nascido da crueldade dele. Por favor, Michael, não faça isso. Eu ainda te amo. Amor. Ele cuspiu. A palavra como veneno. O amor não paga as contas. O amor não me traz respeito no escritório. Vanessa sim. Ela é linda, elegante, tudo o que você não é. E adivinha? Ela me quer. Não por pena. Ela me quer. Os joelhos da Emily cedeu, mas ela se forçou a ficar de pé, tremendo enquanto falava. Eu te dei tudo. Larguei meu emprego porque você me pediu. Confiei a você toda a minha vida. E é isso que você me devolve. A expressão de Michael endureceu. Não quero mais você aqui. Arrume suas coisas. O mundo parou. O quê? Você me ouviu. Sai. Sai. Volta para Ohio. Vai. Onde você quiser. Só não aqui. Esta é a minha casa agora, e eu não preciso que você me arraste para baixo.
A voz de Emily falhou. Para onde eu devo ir? Estou grávida, Michael. Ele deu de ombros friamente. Isso não é. Meu problema não existe mais. Seu coração se partiu quando ele abriu a porta, gesticulando para que ela fosse embora. O homem em quem ela um dia acreditou. A protegeria para sempre. Agora a tratava como lixo para ser jogado fora. Ela agarrou sua barriga, com lágrimas escorrendo. Seu rosto, seu corpo tremendo da cabeça aos pés. Por favor, ela sussurrou uma última vez. Teipo. Mas Michael se virou, indiferente, já se servindo de uma bebida. E sem ter para onde ir, Emily saiu para a fria noite de Nova York, percebendo que realmente havia sido abandonada. O ar da noite atingiu Emily como um tapa na cara. As ruas de Nova York fervilhavam de barulho. Carros buzinando, passos ecoando, risadas saindo das grades. Mas para Emily, o mundo parecia silencioso e cruel. Ela agarrou o casaco, firmemente em torno de seu corpo inchado, tremendo não de frio, mas do vazio que lhe corroía o peito. Dela, pés arrastavam-se pela calçada, cada passo mais pesado que o anterior. Sua mente repetia as palavras de Michael, cada uma mais afiado que o anterior. Peso morto, saia. Ela cambaleou até um banco próximo, abaixando-se cuidadosamente enquanto as lágrimas escorriam incontrolavelmente. Ela sussurrou para seu filho ainda não nascido. Eu não sei onde. Para ir. Não sei o que fazer. O bebê chutou, lembrando-a de que ela não estava completamente sozinha. Mesmo assim, seu corpo tremia de exaustão. Os minutos se transformaram em horas. Ela não tinha para onde se virar. Os pais tinham ido embora. Os parentes dela moravam em estados distantes. E a única pessoa com quem ela sempre havia contado a tinha expulsado de casa. Como lixo. Sua respiração ficou superficial. Sua visão turva. De repente, uma onda de tontura a atingiu. Emily. Corpo caiu para a frente, sua consciência escorregando. Enquanto as luzes da cidade se confundiam com a escuridão, uma voz familiar perfurou a neblina. Emily. Emily, é você? Um par de mãos quentes a agarrou. Ombros, firmando-a, Emily piscou fracamente, tentando se concentrar. Através dela, olhos cheios de lágrimas, ela viu um rosto do passado. Sophia Miller, sua melhor amiga da faculdade, aquela com quem ela não tinha falado em anos. Meu Deus, Emily, o que aconteceu com você? A voz de Safia era cheia de choque e preocupação. Ela se agachou, tirando o cabelo de Emily das bochechas úmidas. Você está prestes a desmaiar. Emily tentou falar, mas sua voz saiu embargada. Ele me expulsou. Michael, ele não me quer mais. Os olhos de Sophia endureceram de raiva. Aquele desgraçado. Eu sempre soube. Ele era esperto demais para o seu próprio bem. Vamos lá, você não vai ficar aqui fora. Com uma força surpreendente, Sophia ajudou Emily. De pé, guiando-a em direção a um táxi que a esperava na esquina. Emily se apoiou pesadamente nela, seu corpo fraco, mas sua coração aquecido pelo aparecimento repentino da única pessoa que ainda parecia se importar. Dentro do táxi, Sophia envolveu o braço em volta de Emily, puxando-a para perto. Você está segura agora. Eu te protejo. As lágrimas de Emily, encharcado no casaco de Sophia. Por quê? Por que você está aqui? Eu moro aqui agora, Sophia. Explicou suavemente. Mudei-me para Nova York há 2 anos. Não acredito que te encontrei assim. Parece destino. Parou. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, Emily sentiu uma pontada de esperança. Ela não estava completamente sozinha. Mas o que Emily não sabia que o reaparecimento de Sophia era apenas o primeiro passo em direção a uma transformação que a mudaria. Vida para sempre. O táxi parou em frente a um aconchegante apartamento de arenito marrom no Brooklyn. Sophia guiou Emily para dentro, ajudando-a a subir os degraus lentamente. O apartamento cheirava lavanda e café fresco, quente e acolhedor, um cheiro forte. Contraste com o vazio frio que Emily acabará de deixar para trás. Sophia acomodou-se no sofá, enrolando um cobertor em volta dos ombros.
Ela serviu um copo d'água e o pressionou contra o rosto de Emily. Mãos trêmulas. Beba isso. Ela insistiu gentilmente. Você precisa se manter forte para o bebê. Emily bebeu lentamente, com as lágrimas ainda molhadas no rosto. Não sei o que fazer, Sofia. Ele não me quer. Não tenho nada. Nem emprego, nem dinheiro, nem casa. Sou simplesmente inútil. Sofia ajoelhou-se na frente dela, segurando suas mãos com força. Não ouse dizer isso. Você não é inútil, Emily. Você é uma mãe. Agora, aquele bebê dentro de você precisa de você. E você precisa se lembrar de quem era antes de Michael apagar sua luz. Os olhos de Emily. Caiu, envergonhado. Aquela garota se foi. Olhe para mim. Estou enorme. Mal consigo andar. Ele me trocou por alguém mais jovem, mais bonita, mais magra. Como posso competir com isso? A voz de Safia ficou mais aguda. Determinação fulgurante. Você não compete com isso. Você se eleva acima disso. Vanessa pode ter roubado seu marido, mas ela nunca terá sua força. Michael pode ter traído você, mas ele não. Você decide o seu valor. Você decide. Emily balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo novamente. Eu nem sei por onde começar. Sofia apertou as mãos com mais força. Você começa por sobrevivendo esta noite. Amanhã, você se levanta. E depois disso, vamos viver um dia de cada vez. Eu vou te ajudar. Eu estarei aqui. Você não está mais sozinha nisso. O calor das palavras de Sofia penetrou no coração partido de Emily. Pela primeira vez, desde a traição de Michael, ela sentiu algo se agitar dentro dela, uma tênue centelha de esperança, frágil, mas real. Ela se inclinou contra a amiga, soluçando em seu ombro. Acho que não consigo fazer isso. Sim, você consegue. Sofia sussurrou ferozmente. Você tem mais força do que imagina. E um dia, Emily, você vai mostrar tudo isso. Você vai fazer com que ele se arrependa do dia em que já te jogou fora. Emily levantou a cabeça, com os olhos vermelhos e inchados. A ideia de fazer Michael se arrepender queimava. Profundo, misturado com sua dor. Ela poderia realmente se levantar novamente. Ela poderia algum dia ser. Mais do que a mulher destruída sentada neste sofá. Sofia enxugou as lágrimas. Descanse esta noite. Amanhã começamos. Mas eu te prometo isso. Você não vai apenas sobreviver. Você vai brilhar. Enquanto Emily entrava em um estado de inquietação. Dormir. Ela não tinha ideia de que Sofia já tinha um plano em andamento. Um plano que levaria a uma transformação não. Ninguém poderia imaginar. A luz do sol da manhã entrava no apartamento de Sofia, espalhando-se pelo sofá, onde Emily havia adormecido. Ela se mexeu lentamente, seu corpo pesado, sua mente nublado com memórias da noite anterior. Por um momento, ela pensou que tudo tinha sido um pesadelo, mas a dor em seu peito a lembrou de que era real. Michael a havia deixado de lado. Ela estava sozinha, exceto pela vida crescendo dentro dela. Ela. E agora, Sofia. Safia entrou na sala carregando uma bandeja com torradas e chá. Bom dia, disse ela gentilmente, colocando-o sobre a mesa. Coma alguma coisa. Você precisa de forças. Emily sentou-se, puxando o cobertor com mais força. Não estou com apetite. Você precisa comer, insistiu Sofia. Não só para você, pelo bebê. Você não pode deixar o Michael tirar tudo de você, Emily. Nem a sua saúde, nem o seu espírito. A Emily. Os olhos marejaram. Eu nem sei mais quem eu sou. Sofia sentou-se ao lado dela, com a voz calma, mas firme. Então vamos descobrir. Juntos. Você não é a garota que ele quebrou. Você é mais forte do que isso, mas precisa começar a provar isso a si mesma. Que, naquela tarde, Sofia levou Emily a uma academia tranquila administrada por uma amiga. Não era chamativa como as academias. Michael costumava se gabar. Era caloroso, solidário e reservado. Emily hesitou. Na porta, apertando o casaco com força.
Todos vão ficar me olhando, sussurrou ela. Não, garantiu Sofia, segurando seu braço. Aqui, as pessoas verão sua força, não seu tamanho. Dentro do treinador, uma mulher gentil chamada Marcy cumprimentou Emily com um sorriso gentil. Vamos começar devagar, disse ela suavemente. Só andando um pouco, alongando, respirando. Nada que você não consiga lidar. Emily assentiu nervosamente. Ao subir na esteira, suas pernas pareciam chumbo. Cada passo era uma tortura. Sua respiração ofegante, seu corpo gritando em protesto. O suor escorria pelo seu rosto. Em poucos minutos. Não posso. Ela ofegou, pronta para desistir. Sim, você pode, Sofia. Insistiu de lado, com um olhar feroz de encorajamento. Mais um passo, Emily. Por você. Pelo seu bebê. Algo. Emily estalou por dentro. Ela cerrou os dentes, enxugou as lágrimas e continuou andando. Cada passo doía, mas cada passo também a lembrava de que ela ainda não estava quebrada. Ao final da sessão, ela desabou. Em uma cadeira, seu corpo tremendo, seu coração acelerado. Mas por baixo da exaustão, uma pequena centelha de orgulho aqueceu seu peito. Você conseguiu, Sofia sussurrou, sorrindo. O primeiro passo. Amanhã faremos outra. Emily fechou os olhos, agarrando a barriga. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu. Como se talvez, só talvez, ela pudesse sair da escuridão. Mas o que ela não sabia era que Michael e Vanessa já estavam planejando seu próximo passo. Um que a atingiria onde doía. Mas, os dias se transformaram em semanas, e Emily se viu em um campo de batalha que nunca havia conhecido antes. Uma batalha não. Com Michael, não com Vanessa, mas com seu próprio corpo em mente. Todas as manhãs, Sofia a incentivou a sair da cama, a se mexer, a comer melhor, a acreditar que podia mudar. Mas cada passo parecia como uma guerra. Na academia, o corpo de Emily a atraiu. Seus joelhos doíam, seu peito queimava e sua. A respiração era ofegante e irregular. O suor encharcava sua camisa enquanto ela se agarrava aos trilhos da esteira para se apoiar. Mais de uma vez, ela implorou para parar. Eu não consigo fazer isso, Sofia. Ela soluçou. Olhe para mim. Sou patética. A voz de Safia soou forte. Não, você não é. Você é. Lutando. Isso é mais do que a maioria das pessoas faz. Não desista agora. Não quando você chegou até aqui. Mas a mente de Emily estava mais cruel do que qualquer voz externa. À noite, ela se olhava no espelho, vendo apenas a mulher que Michael rejeitava. O rosto inchado, o corpo, os olhos cansados, o espírito abatido. As palavras que ele lhe lançara repetiam-se indefinidamente. Fardo, peso morto, nada. Ela se perguntou se Safia estava errada, se talvez Michael estivesse certo. A comida se tornou outra batalha. Desejos a acenam constantemente, sussurrando promessas de conforto que ela sabia que eram falsas. Uma noite, enquanto Sofia trabalhava até tarde, Emily sentou-se sozinha no apartamento, olhando para um cardápio de comida para a viagem deixado no balcão. Suas mãos tremiam enquanto ela discava o número, com a voz embargada enquanto pedia pizza. Quando chegou, devorou 2 fatias antes de parar, com lágrimas escorrendo. Seu rosto. Ela jogou o resto no lixo, enojada consigo mesma. Eu nunca vou mudar, ela sussurrou para o cozinha vazia. Na manhã seguinte, Sofia notou os olhos inchados de Emily. Noite difícil? Perguntou ela gentilmente. Emily assentiu. Envergonhado. Eu errei. Sofia tocou seu ombro. Um erro não apaga progresso. O que importa é que você continue seguindo em frente. Ainda assim, a dúvida persistia. O progresso de Emily era lento, quase invisível. A balança mal se movia, e seu reflexo zombava dela. A única. O que a mantinha viva era o suave bater de asas do bebê dentro do útero, um lembrete de que ela não estava apenas lutando para si mesma. Uma noite, depois de outro treino extenuante, Emily desabou em um banco do lado de fora da academia, com as mãos tremendo. Por que estou fazendo isso?
Perguntou ela a Safia, com a voz embargada. Safia ajoelhou-se ao lado dela, com os olhos firmes. Porque um dia você vai olhar nos olhos dele, o homem que te quebrou. E ele nem vai te reconhecer. E quando esse dia chegar, Emily, você saberá que valeu a pena. Emily engoliu em seco. Dura, agarrando-se àquelas palavras. Pela primeira vez, ela imaginou um futuro onde não seria mais fraca. Não mais quebrado. Mas no fundo da cidade, Michael e Vanessa estavam rindo enquanto bebiam. E Michael estava planejando algo distante. Mais cruel que palavras. Algo que poderia destruir a frágil esperança de Emily de uma vez por todas. A cidade estava apenas acordando. Quando Emily sentiu a primeira dor aguda. Ela estava na cozinha cortando frutas para café da manhã quando uma cãibra repentina atingiu seu abdômen. Ela engasgou, quase deixando cair a faca. No início, ela tentou para ignorar o desconforto normal da gravidez, mas então veio outra onda. Mais forte, mais afiado, fazendo-a agarrar-se ao balcão em busca de apoio. Sofia correu da sala de estar. Emily, o que está errado? O rosto de Emily estava pálido, o suor batendo em sua testa. Dói, ela disse. Sussurrou, com as mãos tremendo sobre a barriga inchada. Algo não está certo. Sofia não hesitou. Ela agarrou sua chaves e guiou Emily cuidadosamente até o carro, seu coração batendo forte enquanto ela acelerava pelas ruas em direção ao hospital. A respiração de Emily era curta e ofegante, cada uma como uma facada no peito de Sofia. No pronto-socorro, as enfermeiras. Emily correu para uma cadeira de rodas. As luzes brilhantes, as máquinas apitando, os passos apressados dos médicos, tudo isso, borrados juntos. O medo consumia Emily. Por favor, não deixe nada acontecer com meu bebê, ela implorou em meio às lágrimas. Enquanto a levavam para uma sala. Horas se passaram em meio a uma névoa de exames e monitoramento. Um médico finalmente entrou. Sua expressão é séria, mas calma. Emily, você está passando por complicações graves, devido ao seu peso e níveis de estresse. Sua pressão arterial está perigosamente alta. Se você não diminuir o ritmo e cuidar, você e seu bebê podem estar em risco. Emily desabou, cobrindo seu rosto com as mãos trêmulas. O bebê chutou levemente, lembrando-a da vida frágil lá dentro. Sofia agarrou-a mão firmemente. Ela é mais forte do que pensa, disse Sofia ao médico. Ela fará o que for preciso. Quando ficaram sozinhos, Emily sussurrou. Talvez Michael estivesse certo. Talvez eu não seja forte o suficiente. Os olhos de Safia se encheram de fogo. Não ouse dizer isso. Você já provou que ele estava errado ao lutar até aqui. Este não é o fim. É só outra batalha, e você não está lutando sozinho. Durante a semana seguinte, Emily permaneceu no hospital sob cuidadosa vigilância. Vigiar. Todas as noites, Sofia sentava-se ao lado da cama, segurando sua mão, recusando-se a sair. O corpo de Emily estava fraco, mas sua espírito começou a despertar novamente. Ela percebeu que não podia mais lutar por si mesma. Ela tinha que lutar por seu bebê, pelo futuro que Michael tentou roubar dela. Na última noite antes de receber alta, Emily sentou-se à janela do seu quarto de hospital, observando as luzes da cidade. Ela sussurrou baixinho para a filha. Nós vamos conseguir. Eu prometo a você. Não importa o quão difícil seja, eu continuarei. Mas como? Ela se preparou para retornar ao apartamento de Safia. Ela não tinha ideia de que Michael estava prestes a reaparecer em sua vida da maneira mais cruel que se possa imaginar. Emily finalmente estava começando a se sentir estável novamente. Os médicos ajustaram a medicação. O batimento cardíaco do bebê estava forte e Sofia conseguiu manter o ânimo. Flutuando. Pela primeira vez em semanas, Emily pensou que poderia sobreviver a esse pesadelo. Mas a paz era algo frágil. E quebrou no momento em que Michael Carter entrou em seu quarto de hospital. A porta rangeu ao abrir e Emily olhou, com os olhos cansados. Seu coração parou quando ela o viu. Mas pior do que vê-lo sozinho foi a visão de Vanessa Reed, parada logo atrás dele,
sua mão bem cuidada descansando possessivamente em seu braço. Michael, Emily sussurrou, sua voz quebrando. Os lábios de Michael se curvaram em um sorriso irônico. Ora, olha só você ainda. Deitada na cama. Ainda a mesma Emily de sempre. Seu tom transbordava de desdém. Vanessa deu um passo à frente, seus saltos batendo contra o chão. Viemos ver como você estava, ela disse docemente, embora seus olhos brilhavam com crueldade. Afinal, estresse não é bom para o bebê, não é mesmo? Emily agarrou a barriga, protetoramente, com a garganta apertada. Por que você está aqui? Ela conseguiu perguntar. Michael cruzou os braços, olhando-a de cima a baixo com desgosto. Eu queria deixar uma coisa clara. Não pense que é só isso. Porque você está carregando meu filho, você pode ficar comigo. Vanessa é meu futuro. Você é apenas o erro que eu preciso. Para limpar. Lágrimas brotaram nos olhos de Emily, mas ela se recusou a deixá-las cair na frente dele. Como você pode dizer isso? Depois de tudo o que tivemos, Michael enfatizou friamente. Passados os 10. Sofia, que estava no corredor tomando café, entrou naquele momento. Ela congelou ao ver Michael e Vanessa. Então correu para o lado de Emily. O que você está fazendo aqui? Você já não a machucou o suficiente. Michael zombou. Isso não é da sua conta. Sofia estava de pé, com os olhos brilhando. Virou meu negócio no segundo em que você a abandonou. Vanessa riu baixinho, enrolando o cabelo. Não desperdice seu. Respire fundo, querida. Ele não a quer mais. É melhor ela aceitar. O coração de Emily se contraiu. As palavras doeram, mas a visão da mão de Michael nas costas de Vanessa queimou ainda mais. Ela queria gritar para jogá-los fora, mas seu corpo estava muito fraco. Seus lábios tremiam enquanto ela sussurrava. Por favor, vá embora. Michael se inclinou, com o rosto a centímetros do dela. Quando você tiver alta, não se incomode em tentar voltar para mim. Você terminou, Emily. Acabou. Então ele se virou bruscamente, guiando Vanessa para fora da sala como se Emily não fosse nada mais do que uma estranha. Sofia correu para o lado de Emily, segurando-a enquanto ela finalmente desabou. Emily soluçava incontrolavelmente, com o peito doendo e o corpo tremendo. E naquele momento de desespero, Emily fez um voto silencioso de que se Michael realmente tivesse acabado com ela, ela se levantaria novamente. Mais forte do que ele jamais poderia imaginar. O quarto do hospital parecia mais vazio depois da partida de Michael e Vanessa. Mas algo por dentro, Emily se comoveu naquela noite. Ela chorou até não ter mais lágrimas em seu corpo. Sofia segurou sua mão enquanto soluçava. Quando sua respiração finalmente acalmou, Emily sussurrou em tom cavalheiresco. Ele disse que eu estava acabado. Mas eu não estou. Não posso estar. Sofia se inclinou mais perto, com os olhos firmes. Isso mesmo. Você não terminou, Emily. Você está apenas começando. Essas palavras se tornaram uma semente na mente de Emily. Alma. Quando ela recebeu alta alguns dias depois, ela saiu do hospital, não como a mesma mulher quebrada que tinha. Foi levada de cadeira de rodas, mas como alguém determinado a lutar. A estrada à frente a aterrorizava, mas ela sabia que não podia não ficar mais nas sombras. De volta ao apartamento de Sofia, a transformação começou de maneiras pequenas, quase invisíveis. Sofia lhe ensinou a preparar refeições mais saudáveis, com proteínas magras, vegetais frescos e porções pequenas. No começo, Emily se esforçou. Sentia falta do conforto da comida gordurosa para a viagem, das bebidas açucaradas que amenizavam sua dor. Mas toda vez que ela ficou tentada, pressionou a mão contra a barriga e lembrou-se de que não estava lutando sozinha. Exercício. Voltou também. Desta vez, cuidadosamente supervisionada por seu médico e Marcy, a treinadora. Yoga suave, caminhada leve, exercícios de respiração. Cada movimento testava seus limites. A primeira semana quase a quebrou. Ela desabou em lágrimas depois. 10 minutos de alongamento, humilhada por sua fraqueza.
Mas Sofia se ajoelhou ao lado dela, sussurrando. Força não é sobre nunca cair. Trata-se de se levantar novamente. E assim Emily se levantou repetidamente. Dia após dia, sua resistência aumentava. O peso não desapareceu da noite para o dia, mas ela começou a se sentir diferente. Seu corpo se movia com um pouco mais de facilidade. A respiração ficou mais estável. Seu rosto, antes inchado de exaustão, começou a brilhar levemente de determinação. As mudanças físicas, foi seu espírito que começou a se transformar. Ela escrevia em um diário tarde da noite, despejando sua dor sobre papel, transformando feridas em promessas. Ela escreveu cartas para seu filho ainda não nascido, prometendo construir uma vida melhor, cheio de dignidade e amor. Cada palavra era combustível. Sofia observava com silêncio. Orgulho, embora pressionasse Emily com mais força sempre que a dúvida ressurgia. Não faça isso por ele, Sofia a lembrou com firmeza. Faça isso por você. Faça isso pela criança que precisa ver o que é força. Emily assentiu, com lágrimas brilhando, mas com a determinação endurecendo. Eu vou. Eu juro que eu. Vontade. Uma noite, semanas depois de começar sua nova rotina, Emily viu seu reflexo no espelho. Pela primeira vez em meses, ela não via apenas dor. Ela via a resiliência encarando. A mulher que Michael havia esmagado-se fora. O que? Restou alguém novo, alguém ressurgindo das cinzas. E quando Emily começou sua renascimento, o destino estava preparando uma reviravolta. Seu caminho estava prestes a cruzar com um homem poderoso que a veria não como quebrada, mas tão extraordinário. Era uma tarde cinzenta quando Sofia insistiu que Emily a acompanhasse a um pequeno evento de caridade. Em Manhattan. No começo, Emily resistiu. Não estou pronta para estar perto das pessoas, ela murmurou, ajustando o lenço que ela usava para esconder sua silhueta mais cheia. Você precisa disso, insistiu Sofia. Não se trata deles. Trata-se de você. Voltando para o mundo. Confie em mim. Relutantemente, Emily concordou. O local era elegante, mas não opressor. Uma galeria de arte moderna repleta de conversas tranquilas e tarde. Óculos. Emily agarrou-se ao lado de Sofia, sentindo-se exposta, suas inseguranças, gritando mais alto a cada olhar que ela pensava que era lançado em sua direção. Mas ela se forçou a ficar de pé, lembrando-se do promessa que ela havia feito ao seu bebê. Nunca mais ela se encolheria de vergonha. Como? Sofia se misturou. Emily foi em direção a uma pintura de um mar tempestuoso. As ondas quebravam violentamente, mas um único navio seguiu em frente, recusando-se a afundar. Emily olhou para ele, com o coração disparado. Ela se viu naquele navio, lutando contra todas as probabilidades. Lindo, não é? Disse uma voz grave ao lado dela. Emily se virou, assustada. Parada ali. Era um homem de terno azul marinho feito sob medida, alto e composto, com penetrantes olhos azuis que pareciam ver mais do que deixava transparecer. Sua presença carregava uma autoridade silenciosa, do tipo que preenche uma sala sem esforço. Sim, Emily respondeu suavemente, sua voz quase tremendo. É forte, assentiu o homem. Força em meio ao caos. Pouca gente percebeu. Ele estendeu a mão. Ethan Williams. Emily hesitou antes de apertá-la, a palma da mão, quente contra o dele. Emily Carter. Ethan a estudou por um momento, não com julgamento, mas com curiosidade. Você tem o mesmo olhar daquele navio. Como alguém que se recusa a afundar, não importa o quão difícil. A tempestade chegou. O peito de Emily se apertou. Ninguém falava com ela daquele jeito havia anos. Ela desviou o olhar, perturbada. Não me sinto muito forte na maioria dos dias. Força não é sentir, disse Ethan calmamente. É aparecer. De qualquer forma. Suas palavras a atingiram profundamente. Ela queria perguntar como ele conseguia enxergar através dela tão facilmente. Mas antes que pudesse, Sofia voltou, com os olhos brilhando. Ethan, eu não esperava te ver aqui. Vocês dois se conhecem.
Emily? Perguntou surpresa. Sim, Sofia sorriu. A empresa de Ethan patrocina vários de nossos programas comunitários. O olhar de Ethan permaneceu em Emily, pensativo, quase protetor. Sofia tem bom senso. Ela mantém pessoas extraordinárias ao seu redor. As bochechas de Emily esquentaram. Ela abriu a boca para responder, mas nesse momento ouviu-se um grito alto. Uma risada ecoou pela galeria. Ela congelou ao ver Michael e Vanessa entrarem na sala. De braços dados, com seus rostos presunçosos. Expressões varrendo a multidão. E naquele instante, Emily percebeu que seu passado e seu futuro estavam prestes a colidir. Sob o mesmo teto, Emily prendeu a respiração quando Michael e Vanessa entraram na galeria. Uma risada ecoou, aguda e cruel, cortando sua frágil compostura. Vanessa usava um vestido preto elegante que se ajustava ao seu corpo, com o braço firmemente preso ao de Michael. Ele parecia presunçoso, seus olhos examinando a multidão como se a sala lhe pertencesse. Emily congelou, seu coração batendo descontroladamente. Ela queria correr, se esconder, mas seus pés se recusaram a se mover. Safia percebeu seu pânico e agarrou seu braço. Não deixe que eles vejam você quebrar. Ela sussurrou com firmeza, mas era tarde demais. Os olhos de Michael pousaram em Emily. Por uma fração de segundo, surpresa cintilou em seu rosto, rapidamente substituído por desdém. Ele sorriu, puxando Vanessa para mais perto enquanto caminhavam em direção. Ela. Bem, olha quem é. Michael falou lentamente, com a voz carregada de zombaria. Eu não esperava ver você aqui, Emily. Este não é exatamente o seu tipo de público. Vanessa inclinou a cabeça. Seu sorriso doce e meloso. Você parece diferente, ela disse, seu olhar varrendo sobre Emily da cabeça aos pés. Mas acho que é difícil esconder certas coisas, não é? O rosto de Emily queimou. Mas ela se manteve firme. Suas mãos tremiam contra as dobras do vestido, sua barriga era um lembrete constante do vida que ela carregava. Ela abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, Ethan deu um passo à frente. Há algum problema aqui? Sua voz era calma, mas carregada. Uma autoridade que atraiu atenção imediata. O sorriso irônico de Michael vacilou por um instante antes que ele se endireitasse. Não, problema algum. Eu estava apenas cumprimentando minha esposa. A palavra esposa transbordava sarcasmo. O peito de Emily apertou, mas o olhar firme de Ethan a ancorou. Sofia estreitou os olhos. Ex-esposa. Ela corrigiu bruscamente. Ele a jogou fora como lixo. O maxilar de Michael se apertou, mas Vanessa riu baixinho. Ah, Sofia, sempre tão dramática. Michael simplesmente seguiu em frente. As pessoas seguem em frente, sabe, disse Emily. Enquanto a humilhação ameaçava sufocá-la. Todos os olhos no pequeno círculo pareciam se concentrar nela, pesando-a. Concorrentes invisíveis. Ela queria desaparecer, mas então Ethan colocou a mão levemente em seu ombro, firme, reconfortante. Emily, disse ele com firmeza, você não deve explicações a ninguém aqui. As palavras a atingiram. Como um escudo. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu protegida. Os olhos de Michael se estreitaram enquanto ele estudava Ethan. Quem exatamente é você? Os lábios de Ethan se curvaram em um pequeno sorriso controlado. Alguém que reconhece a força quando a vê. A tensão na sala aumentou. O sorriso irônico de Michael desapareceu enquanto a multidão ao redor deles começou a sussurrar. Vanessa agarrou-se com mais força ao braço dele, sentindo a mudança de energia. O coração de Emily disparou, seu medo lutando contra uma estranha e crescente orgulho. Pela primeira vez, ela não estava completamente indefesa. Mas assim que ela se firmou, Michael se inclinou com uma expressão cruel. Sorriso, preparando-se para revelar um segredo que poderia esmagá-la na frente de todos. A multidão ao redor deles ficou em silêncio. Sentindo a tensão, o sorriso de Michael se alargou como se ele gostasse de ter uma plateia. Ele se inclinou para mais perto de Emily, seu voz baixa, mas alta o suficiente para que os outros ouvissem. Por que você não conta a verdade para todos aqui?
Emily. Ele zombou. Isso. Você é patética. Que você não é nada sem mim. Olhe para você. Grávida, abandonada, agarrada à pena. Você acha mesmo que pertence a um lugar como este? Arfadas ecoaram entre os espectadores. O peito de Emily apertou. Vergonha inundando suas veias. Suas mãos instintivamente cobriram sua barriga como se para proteger o filho das palavras dele. Vanessa deu um sorriso irônico, colocando mais lenha na fogueira. Michael, não seja tão duro. Ela já está envergonhada o suficiente. As pessoas devem estar se perguntando como um homem como você consegue. Acabou com ela. Risadas escaparam de alguns espectadores cruéis, esfaqueando no coração de Emily. Seus joelhos estavam fracos. Por um momento, ela pensou que poderia desmaiar. Mas então Ethan deu um passo para a frente. Seu comportamento calmo cortando a hostilidade como uma lâmina. Chega, disse Ethan firmemente. Seu voz ordenando silêncio. Que tipo de homem humilha uma mulher carregando seu filho? Apenas um covarde. A galeria silenciou. O rosto de Michael escureceu, a raiva brilhando em seus olhos. Quem você acha? Você é. Você não sabe nada sobre nós. Ethan não hesitou. Eu sei o suficiente. Vejo uma mulher parada aqui que passou por mais do que a maioria poderia suportar, e ela ainda está de pé. Isso leva força, algo que claramente lhe falta. Sussurros se espalharam pela multidão, seus julgamento mudando. Em vez de rir de Emily, eles agora olhavam para Michael com um desgosto mal disfarçado. Vanessa. O sorriso confiante vacilou quando ela percebeu que a maré estava mudando. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas, mas não de vergonha. Tepo. Pela primeira vez em meses, alguém a defendeu, não por pena, mas por respeito. Ela desenhou um rosto trêmulo, respirando fundo, ficando um pouco mais ereto. Michael, furioso, tentou retomar o controle. Não se deixe enganar pela encenação dela. Ela é fraca. Ela não passa de um fardo. Pergunte a qualquer um que a conheça. Mas Sofia deu um passo à frente, com a voz áspera e inabalável. Conheço a Emily há mais tempo do que você jamais se importou. Ela é leal, gentil e mais forte do que você jamais entenderá. O único fardo em sua vida era você. A multidão murmurou em concordância. Michael apertou o braço de Vanessa com mais força, e sua máscara de confiança caiu. Vanessa se afastou um pouco. De repente, ela se sentiu desconfortável por estar sob os holofotes pelos motivos errados. Emily sentiu seu bebê chutar dentro dela. Um lembrete de que ela não estava mais lutando apenas por si mesma. Sua voz tremeu, mas ela forçou as palavras a saírem. Você pode. Você me jogou fora, Michael, mas você não pode mais me definir. A galeria explodiu em sussurros novamente. O rosto de Michael queimava de raiva, seu orgulho ferido. Ele se aproximou, seu tom venenoso. Você acha que é forte agora? Emily, espere até descobrir o que eu estava escondendo. Aí você vai desmoronar de novo. As palavras de Michael ecoaram na mente de Emily. Mente muito depois que ele e Vanessa saíram furiosos da galeria. O que eu estava escondendo? O veneno em sua voz a fez sangue gelar. Ela mal ouviu as garantias de Safia ou sentiu a mão firme de Ita em seu ombro. Algo mais sombrio estava se aproximando e ela não conseguia se livrar da sensação de que estava prestes a consumi-la. No dia seguinte, Emily estava sentada no apartamento de Sofia, olhando fixamente para a xícara de chá em suas mãos. O que ele quis dizer? Ela sussurrou. O que mais ele poderia tirar de mim? Sofia franziu a testa, andando de um lado para o outro. Quarto. Michael sempre foi ambicioso ao ponto da arrogância. Seja lá o que ele esteja escondendo, não é bom, mas vamos descobrir. Para fora. Emily hesitou, então pegou o velho laptop que havia tirado de Michael semanas antes. Ela não tinha. Tocou-o desde aquela noite, com medo do que pudesse descobrir. Agora, com dedos trêmulos, ela o abriu novamente. Ela clicou nas pastas até encontrar um novo conjunto de arquivos, documentos financeiros, contratos, transferências. No começo, os números não faziam sentido.
Mas então ela viu o nome de Vanessa listado em várias contas vinculadas ao nome de Michael. Companhia. Seu estômago embrulhou. Meu Deus, ela suspirou. Ele está canalizando dinheiro através dela. Ele está usando-a como fachada. Sofia se inclinou sobre o ombro, examinando a tela. Emily, isso não é só trapaça. Isso é fraude. Ele é roubando da própria empresa. O pulso de Emily acelerou. As memórias voltaram correndo. As noites mal dormidas de Michael. Jantares caros, o jeito presunçoso como ele se portava ultimamente. Não era só por causa do caso. Ele e Vanessa estavam construindo seu império sobre mentiras, arriscando tudo enquanto ela era deixada no escuro. Seu peito apertou enquanto ela rolou mais. Enterrada entre os e-mails havia uma linha que a deixou sem fôlego. Assim que Emily sair do... Se a imagem estiver completa, estaremos livres para expandir sem riscos. As palavras feriram mais profundamente do que qualquer insulto. Ele não tinha acabado de... A abandonou. Ele havia planejado apagá-la completamente. O maxilar de Sofia se apertou. Ele está planejando te afastar legalmente também. Se ele te faz parecer instável, se ele te pinta como impróprio, ele pode até tentar. Para levar o bebê. O corpo inteiro de Emily tremia. A ideia de perder o filho para Michael e Vanessa a enchia de angústia. Com um terror diferente de tudo que ela já havia sentido. Lágrimas turvaram sua visão, mas por baixo delas, algo mais forte começou. Queimar. Ele não pode ter meu bebê. Ela sussurrou ferozmente. Ele não pode tirar a única coisa boa que resta na minha vida. Sofia. Agarrou as mãos dela. Então lutaremos com ele. Mas precisamos de ajuda. Alguém poderoso. Alguém que não o deixará escapar impune. A mente de Emily voltou-se para Ethan. Homem cujas palavras romperam sua vergonha como a luz do sol rompendo uma tempestade. Será que ela poderia confiar a ele esse segredo? Será que ela poderia deixar outra pessoa ver a profundidade de suas feridas? E enquanto Emily debatia seu próximo passo, ela não percebeu que Ethan estava já a procurava, pronta para oferecer mais do que apenas palavras. Emily não pretendia ligar para Ethan, mas o peso. O segredo de Michael a estava esmagando. Ela não conseguia suportar isso sozinha. Safia a encorajou gentilmente. Ele não é apenas um empresário, Emily. Ethan tem influência, recursos e te respeita. Se alguém pode ajudar, é ele. Com as mãos trêmulas, Emily discou o número dele. Sua voz tremeu quando ele atendeu. Senhor Williams, é a Emily. Preciso falar com você. A voz calma de Ethan a acalmou imediatamente. Onde você está? Eu vou até você. Dentro de... Ora, Ethan chegou ao apartamento de Sofia, vestido com um terno impecável que contrastava fortemente com o caos. Girando no coração de Emily. Ele cumprimentou Sofia educadamente antes de se concentrar inteiramente em Emily. Você parecia urgente. O que está acontecendo? Emily engoliu em seco, empurrando o laptop em sua direção. Michael não está apenas trapaceando. Ele está roubando dinheiro da empresa dele. Ele está usando a Vanessa para encobrir isso. E agora? Agora ele me quer completamente fora de cena. Acho que ele pode até tentar tirar meu bebê. Ethan se inclinou sobre o tela, examinando os arquivos com olhos aguçados. Seu maxilar se contraiu enquanto ele clicava nas evidências. Isso não é pequeno. São quantias avultadas que estão sendo movimentadas. Se isso for exposto, ele não perderá apenas a reputação. Pode ser preso. O peito de Emily subia e descia rapidamente. Mas estou com medo. Ele sabe o quão vulnerável eu sou. Sou eu. Se ele me pinta como instável, quem vai acreditar em mim? Eu não tenho poder, Ethan. Eu não tenho nada. Ethan. Virou-se para ela, com um olhar firme e inabalável. Você tem mais do que imagina. Você tem a verdade. Você tem seu filho. E agora você me tem. As palavras fizeram o coração de Emily tremer. Durante meses, ela esteve invisível, descartado, humilhado. E agora aqui estava um homem de poder e dignidade, dizendo que ela era importante. Sofia cruzou os braços, a voz firme. Então, o que fazemos? Ethan se endireitou.
Primeiro, nós. Proteger Emily. Chega de enfrentar Michael sozinho. Se ele tentar intimidá-la, vai me responder. Segundo, construímos uma. Caso. Esses arquivos são fortes, mas precisaremos de mais. Rastros de papel, testemunhas. Qualquer coisa que una Michael e Vanessa. Os olhos de Emily se arregalaram. Você. Me ajude a fazer isso. A voz de Ethan suavizou, embora sua determinação nunca tenha vacilado. Eu não quero apenas te ajudar, Emily. Eu vou te ajudar porque homens como Michael acham que podem esmagar os outros sem consequência. Mas não vou deixar que isso aconteça com você. Lágrimas encheram os olhos de Emily, mas desta vez não eram de desespero. Na primeira vez, ela sentiu que não estava caminhando sozinha para a batalha. Ela assentiu, com a voz trêmula, mas firme. Então, vamos lutar. Ethan estendeu a mão e Emily colocou a dela na dele. Um pacto silencioso. Foi formada, mais forte do que qualquer palavra. Mas assim que a esperança brilhou no coração de Emily, Michael já estava um passo à frente, planejando o movimento que aconteceria antes que ela e Ethan pudessem agir. A noite da gala de caridade chegou com um brilho, luzes e um burburinho de expectativa. A elite de Nova York lotou o grande salão de baile. Lustres de cristal lançando um brilho quente sobre vestidos de seda e smokings elegantes. Era o tipo de evento que Emily apenas sonhava em participar. Um mundo que Michael sempre ostentou, mas manteve. Excluídos de. Esta noite, as coisas seriam diferentes. Sofia a ajudou a entrar em um profundo vestido de safira perfeitamente adaptado à sua figura e mudança. O tecido fluía elegantemente, abraçando-a em todos os lugares certos sem esconder sua força. Seu cabelo, penteado em ondas soltas, emoldurava um rosto que não carregava mais apenas tristeza, mas determinação. Emily encarou seu reflexo, mal se reconhecendo. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu bonita. Não por Michael, nem por mais ninguém, mas por si mesma. Ethan chegou para acompanhá-la, seus olhos se arregalando ligeiramente enquanto a observava. Você está incrível, disse ele suavemente, oferecendo-se. O braço dele. Emily corou, mas quando colocou a mão na dele, não foi por fraqueza. Foi por escolha própria. Juntos, eles entraram na festa, atraindo olhares curiosos imediatamente. Sussurros o seguiram pelo mármore. Shane. Alguns reconheceram Emily como a esposa descartada de Michael. Outros simplesmente. Viu uma mulher radiante ao lado de um dos CEOs mais poderosos da cidade. De qualquer forma, ela não era mais invisível. No centro do salão de baile, Michael e Vanessa comandavam a corte, aproveitando a tensão. O sorriso presunçoso de Michael desapareceu no instante em que viu Emily entrar ao lado de Ethan. O sorriso artificial de Vanessa enrijeceu, apertando o braço de Michael com mais força. Bem, isso deve ser interessante, murmurou Sofia com satisfação. Michael se desculpou com seu círculo de admiradores e caminhou em direção a eles, seu mandíbula cerrada. Emily, disse ele bruscamente, seus olhos disparando para Ethan. O que você está fazendo aqui? Emily ergueu o queixo, sua voz firme, prestando atenção como todos. Mas, a presença calma de Ethan ao seu lado só fez aumentar a carranca de Michael. Com ele, o tom de Michael estava carregado de ciúmes. Sim, respondeu Ethan suavemente antes que Emily pudesse falar. Ela está comigo. A multidão ao redor deles parou, sentindo. O drama se desenrolava. Vanessa se aproximou, seus lábios se curvando em um sorriso falso. Emily, querida, você parece melhor. Mas devo dizer que é ousado da sua parte vir aqui depois de tudo. Os olhos de Emily encontraram os de Vanessa, inabaláveis. Ousadia é o que você me forçou a aprender. Suspiros percorreram os convidados. O rosto de Michael se contraiu, seu orgulho ferido. Sob tantos olhares atentos. Ele se inclinou, a voz baixa, mas ameaçadora. Você acha que pode me humilhar aqui? Você. Não tenho ideia do que sou capaz. Ethan se aproximou, sua voz afiada como aço. Não, Michael, você não tem ideia do que somos capazes.
E quando a tensão atingiu o auge, um jornalista ali perto levantou uma câmera, pronta para capturar o escândalo que estava prestes a explodir. O flash da câmera do jornalista cortou, através da tensão como um raio. Michael estremeceu, percebendo tarde demais que cada sussurro, cada olhar cruel, estava sendo documentado. A multidão se aproximou, ávida por espetáculo. Emily estava de pé ao lado de Ethan, seu vestido safira brilhando sob as luzes. Pela primeira vez, ela não era a única se afogando. Vergonha. Michael era. Michael Carter, Ethan disse calmamente, sua voz carregada. Do outro lado do salão. Você tem estado ocupado construindo uma bela imagem para si mesmo, mas as imagens não duram quando a verdade sai. Michael enrijeceu. Do que você está falando? Seu tom tentou. Parecia confiante, mas o pânico o traiu. Safia deu um passo à frente, segurando uma pasta na mão. Talvez ele. Significa isso. Ela entregou a pasta ao jornalista, que rapidamente examinou as páginas, e-mails, demonstrações financeiras, contratos, prova das transferências fraudulentas de Michael através das contas de Vanessa. Os olhos do jornalista se arregalaram e o murmúrio da multidão aumentou. O sorriso de Vanessa se desfez. Onde você conseguiu isso? Ela sibilou, com a voz tensa. Com medo. A voz de Emily soou firme e forte no laptop que você deixado para trás descuidadamente. O mesmo cheio de mentiras, esquemas e evidências de tudo o que você tentou esconder. A multidão ficou boquiaberta. Os celulares foram erguidos, fotos tiradas e os sussurros se transformaram em uma tempestade. A máscara confiante de Michael desmoronou, o suor escorrendo pelas têmporas. Isso é um absurdo. Ela está amargurada. Ela está mentindo. Ela dirá qualquer coisa para se vingar. Para mim. Mas Ethan o interrompeu com uma precisão gélida. Os documentos já estão. Verificado. As autoridades os terão pela manhã. Esta noite, todos aqui o veem como você é. Não foi um sucesso, homem, mas um impostor que trai a própria família. Suspiros percorreram a sala. Novamente, Vanessa puxou o braço do de Michael, afastando-se dele como se sua queda pudesse manchá-la. Vestido. Eu não sabia de nada sobre isso. Ela protestou rapidamente, mas ninguém acreditou. Ela. A voz de Michael falhou enquanto ele tentava salvar sua dignidade. Ethan, você não entende. Isso são negócios. Todo homem aqui quebra as regras às vezes. Os olhos penetrantes de Ethan não vacilaram. Há uma diferença entre quebrar regras e quebrar vidas. E você cruzou essa linha há muito tempo. Emily sentiu seu chutinho de bebê como se sentisse o momento. Sua voz se elevou, cheia de dor, mas também de triunfo. Você tentou me apagar. Michael, você me chamou de inútil. Mas esta noite, o mundo inteiro vê a verdade. Você é aquele que não é nada. A multidão irrompeu em murmúrios, o jornalista tirando foto após foto. As mãos de Michael tremiam. Sua compostura finalmente desapareceu. Ele olhou desesperadamente ao redor procurando por Vanessa, mas ela já havia se esgueirado para a multidão, deixando-o sozinho. Império, sua imagem, seu orgulho, tudo se desfazendo sob os lustres de cristal. E quando a segurança começou, movendo-se em sua direção, os olhos furiosos de Michael se fixaram em Emily, prometendo que se ele fosse cair, ele a levaria. Com ele, o salão de baile mergulhou no caos. Convidados sussurravam, telefones zumbiam, e jornalistas rabiscavam furiosamente. A segurança se aproximou de Michael, mas seus olhos ardiam de fúria enquanto se fixavam em Emily. Ele se lançou para a frente, a voz rouca de desespero. Você acha que venceu? Você acha que pode me destruir? Ethan se colocou entre eles, calmo, mas inflexível. Não, Michael, você destruiu. Você mesmo. 2 guardas agarraram Michael pelos braços, puxando-o para trás enquanto ele se debatia. Isso não acabou, Emily, ele gritou, com o rosto contorcido de raiva. Você vai se arrepender. Mas, pela primeira vez, Emily não se mexeu. Ela se levantou, alta, com a mão apoiada protetoramente na barriga. Não, Michael.
O único que deveria se arrepender de alguma coisa é você. A multidão. E romperam em murmúrios de concordância, muitos se afastando de Michael com desgosto. Vanessa, uma vez colada ao seu lado, desapareceu completamente. Sua lealdade desaparecendo no momento em que seu império ruiu. Os protestos de Michael ecoaram como. Ele foi escoltado para fora do salão de baile. Sua reputação destruída. Seu nome já manchado irreparavelmente. O silêncio se instalou. Novamente, todos os olhares se voltaram para Emily. Ela se sentia exposta, vulnerável. Mas então a mão firme de Ethan encontrou a dela. Ele olhou para ela não como uma mulher quebrada, não como uma vítima, mas como alguém que lutou para atravessar a tempestade. Sobreviveu. Você não precisa mais ficar sozinha, disse Ethan baixinho, só para ela ouvir. Lágrimas brotaram nos olhos de Emily. Olhos, mas não eram de dor desta vez. Eram de libertação, alívio, força, esperança. Por tanto tempo, pensei que não era nada, ela sussurrou. Mas esta noite, percebi que sou mais forte do que jamais imaginei. Sofia se juntou a eles, sua orgulhosa. Sorriso radiante. Eu te disse, Emily, um dia você brilharia. A festa terminou com sussurros de admiração ao redor. Emily. Não pena, nem zombaria, mas admiração. Durante meses, ela fora destruída, humilhada e descartada. Agora, ela foi vista. Ela foi respeitada. Semanas depois, a notícia se espalhou por toda parte. Michael Carter indiciado por acusações de fraude e peculato. Sua empresa foi dissolvida. Seus bens foram apreendidos. Seu nome é sinônimo de desgraça. Vanessa desapareceu da cidade, esquecida tão rapidamente quanto apareceu. Emily, por outro lado, construiu algo novo. Com o apoio de Sofia e a orientação de Ethan, ela voltou a trabalhar, desta vez em seus próprios termos. Ela encontrou força em suas rotinas diárias, orgulho de sua resiliência e alegria pela vida que cresce dentro dela. O dia em que seu bebê nasceu. Nascido, Ethan estava lá, segurando a mão dela na sala de parto. Quando Emily segurou seu filho pela primeira vez, as lágrimas rolaram livremente. Suas bochechas. Nós conseguimos, ela sussurrou para a pequena vida em seus braços. Nós sobrevivemos. Ethan se aproximou, com a voz firme. Você não apenas sobreviveu, Emily. Você triunfou. Enquanto Emily olhava para seu bebê, depois para Ethan, depois para Sofia, ela percebeu a verdade. Michael tentou apagá-la, mas em vez disso, ele a empurrou para se tornar alguém mais forte. Alguém inquebrável. E daquele dia em diante, Emily Carter não era mais a esposa traída. Ela era a mulher que renasceu das cinzas, provando ao mundo que nenhuma tempestade poderia afundar seu navio. Então é assim que a história de Emily termina, minha querida. Amigos. E se você ainda está aqui comigo agora, significa que algo na jornada dela também tocou seu coração. Talvez tenha sido sua coragem, talvez tenha sido sua dor, ou talvez tenha sido a maneira como ela se levantou novamente quando a vida tentou esmagá-la. Como disse certa vez o estoico Marco Aurélio, o impedimento à ação faz avançar a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. O sofrimento de Emily tornou-se o caminho para sua força. E é isso. Algo que todos nós podemos levar para nossas vidas. Sem traição, sem humilhação. Nenhum fracasso define quem você é. O que define você é como você ascende. Se você sentiu, mesmo que haja uma centelha de esperança na história de Emily, não a deixe desaparecer. Compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar. Pressione isso. Clique no botão curtir para nos avisar que você está aqui e inscreva-se para nunca mais perder outra história de força e cura. Caminhando por este caminho.